Olá, estamos começando mais um Pode Prosperar. Eu estou tão feliz com cada episódio que estamos evoluindo, crescendo e prosperando. Afinal de contas, esse é o lugar para prosperar. E sabe qual é o mais legal? É que nós vemos as nossas mudanças, os nossos crescimentos e tudo isso graças a um Instituto Social Prosperar, ao Grupo Prosperar. Nós somos 4 instituições, que é o COB, o Gênesis, o Aliança e a Prosperar. Cada uma mexe numa frente para que possa levar para a sociedade cada vez mais qualidade de vida, de educação, em todas as áreas. Então, se você quer conhecer um pouco mais do Instituto Prosperar, saber o que acontece aqui dentro, nos siga nas redes sociais, institutosocial.prosperar. Lá você vai ter todas as informações de tudo que é feito aqui no Grupo Social Prosperar. E eu tenho certeza que você vai ficar de boca aberta ao ver cada trabalho, a qualidade, economia, as minúcias, sabe aqueles detalhezinhos que muitas das vezes algumas instituições não preocupam? A Prosperar cuida de cada detalhe, porque ser excelente é uma marca do Grupo Social Prosperar. Então entre lá no Instagram, @institutosocial.prosperar, que você vai conhecer muito mais dessa instituição, que já está em 27 cidades, 29 cidades, 7 estados, e são atendidas mais de 3.000 crianças, fora várias obras e outras instituições que são atendidas pelo Grupo Social Prosperar. Então não perca tempo, entre no nosso Instagram, comece a nos seguir e faça parte também do nosso Grupo Social Prosperar. E falando em fazer parte, você já se inscreveu no nosso canal aqui no YouTube? Ainda não? Então, para aí um minutinho. Vai lá, se inscreve no nosso canal, porque sempre que tivermos um novo episódio, você vai ser avisado de imediato. E às vezes é esse episódio que vai te trazer um insight, um alerta ou uma informação nova para que você mude de vida. Então, esse é o Pode Prosperar e nós sempre estamos levando novidades, trazendo novidades para você. Então, não perca tempo, se inscreva e envie esse podcast para mais uma pessoa, para que ela seja ricamente próspera em tudo que ela fizer. E vamos começar o nosso episódio de hoje. Ah, esqueci de falar. Rumo aos 100 episódios, hein? Eu não esqueci da meta, não. A meta tá clara. Rumo aos 100 episódios. E nesse episódio de hoje, eu trouxe um vereador que é relevante na área ambiental e dos animais aqui em Belo Horizonte. Ele é o vereador que mais tem projetos aprovados e que viraram lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele é um precursor de vários projetos que estão mudando e trazendo qualidade de vida para pessoas e para os animais. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando do vereador Vanderlei Porto. Meu amigo, seja muito Obrigado, bem-vindo. Jefferson. Uma Que bom alegria. ter você aqui. Alegria toda minha. Obrigado pelo convite. E aquilo que o Jefferson disse aqui agora há pouco, eu estou encantado aqui com todo o projeto do Grupo Social Prosperar, o que tem oferecido para a população, é fazendo verdadeiramente um papel de Estado aqui na nossa sociedade. Então, quero parabenizar todo o grupo pela sensibilidade social que tem tido, né, com a população. Muito obrigado. Que bom ter você aqui. E aí agora nós vamos para uma pauta um pouco diferente do que já fizemos até aqui, que é uma pauta animal, do meio ambiente, que é uma pauta que você defende muito, né? Correto. Deixa eu te perguntar. Foi bem polêmica algumas votações a respeito dos carreteiros em Belo Horizonte, né? A lei previa que só em 2031 que terminaria o uso de carroças com tração animal aqui em Belo Horizonte. Só que você colocou uma emenda que adiantou isso para agora, janeiro de 2026. Queria entender o que é esse projeto, por que você encabeçou isso, qual que é a ideia?
vamos lá. Quando a lei foi aprovada em 2021, nós percebemos que se passaram ali 2022, 2023, e desde o início já era para ser uma lei de transição para os carroceiros, onde ali a prefeitura já iria oferecer algum tipo de suporte, era onde ali os carroceiros pudessem já aos poucos ir largando a profissão. Nós começamos a perceber que o número de denúncias de maus tratos aos animais na cidade, o número de acidentes com os animais soltos pela cidade, a situação deplorável de alguns animais que nós chegamos a ter acesso, por exemplo, o animal tendo seu olho esquerdo furado propositalmente para não se assustar com o trânsito, que ele anda ali na direita, né? Aham. Eles colocam uma viseira, Aham. mas ainda assim costumam furar o olho esquerdo do animal. O animal solto ingerindo lixo, e quando ele ingere o lixo ali, e ingere o plástico junto, ali vem uma cólica, posteriormente pode vir a óbito. Aham. Diversos acidentes, né? E quando envolve o motoqueiro, por exemplo, a morte é para os dois. Então, tudo isso fez com que a gente parasse, e já tinha 2 anos e meio ali, mais ou menos, da lei, e falou, peraí, não dá. Eu acho que nós temos que fazer uma discussão séria na cidade. 10 anos ficou um prazo muito longo. Sim. E a gente, então, conseguiu articular na Câmara, articulei com então, o prefeito Fuad, sensibilizando a ele que era um projeto importante para ele sancionar, caso a gente aprovasse na Câmara. Então, depois de muita luta, de muita articulação, conseguimos aprovar na Câmara, o Fuad sancionou e a gente, então, conseguiu antecipar esse prazo. Então, o que seria o fim em 2031, antecipamos para 22 de janeiro de 2026, nós estamos a menos de 100 dias, Sim. 90 e poucos dias aí, e a gente está muito feliz e animado com essa possibilidade real que Belo Horizonte vai ter de ficar livre dessa situação. Uhum. Aí podem me perguntar assim, mas e os carroceiros? Isso. Os carroceiros vão ter todo um suporte da prefeitura, e aí, voltando um pouco antes, é importante lembrar que ao longo da evolução da sociedade, várias profissões vão ficando para trás. Sim. As coisas vão se modernizando, vão se avançando. E nós entendemos, primeiro, Belo Horizonte, uma cidade de morro, uma grande metrópole, então não cabe mais a atividade. O carroceiro, por mais que ele tenta cuidar do animal ali, ele não tem um pasto, ele não tem às vezes, uma estrutura adequada. Então, tudo isso faz com que, peraí, chegou o ponto de parar com isso, né? O interior ainda, né, tá lá, tem suas situações, as suas circunstâncias, mas dentro da cidade não é viável Já mais. está ficando até perigoso, né? Igual você fala pela essa questão dos acidentes Exato. que envolviam os carroceiros e a degradação do próprio animal, né? Exatamente. Então, conseguimos esse avanço. É um projeto amplamente apoiado pela sociedade. Uhum. E, obviamente, sempre deixando claro, não é uma briga entre nós e eles. Pelo contrário, a gente quer o bem deles também. Hoje, pode ser que eles não entendam, mas amanhã eles vão ver que, peraí, essa crise, às vezes, que está surgindo para eles, vai gerar um novo cenário de oportunidades. Uhum. Por exemplo, crianças que hoje podiam estar na escola estão envolvidas nesse trabalho ali com seus pais. E tantas outras situações que deixam a pessoa presa ali. Então, na medida que ela puder ter, às vezes, algo tracionado ali, motorizado, ela vai poder atender mais pessoas, vai poder descartar o material no lugar adequado, porque hoje há muita deposição clandestina na cidade, que às vezes tem uma URPV, que é a Unidade de Recolhimento de Inservíveis, mas que às vezes está longe dele, então ele deixa ali no córrego, deixa numa esquina. Então, tudo isso é para melhorar as condições da cidade. Sim, eu fiz o meu dever de casa. Sim. E em algumas matérias que eu li, Correto. diz que Belo Horizonte tem em torno de 500 carroceiros hoje. Ser carroceiro é levar um sustento para dentro da casa. É um trabalho. Ele leva isso para dentro de casa. Acabando a pessoa não podendo, e a maioria, se não todos, usam um animal, usam um cavalo para estar puxando essa carroça. Não podendo fazer isso mais, como que eles vão sobreviver? Qual que é a alternativa? O ponto crucial é o seguinte, passaram-se 5 anos. Nesses 5 anos, alguns, por conta própria, mudaram a profissão ou
adquirir ali uma moto com uma adaptação de uma carroça. Então, Uhum. esses estão resolvidos. A gente sabe que chegaria num ponto em que alguns precisariam de uma intervenção do poder público em ajudá-los. Sim. Então, foi papel nosso também cobrar da prefeitura programas que pudesse atendê-los. Então, a prefeitura está buscando meios ou para oferecer gratuitamente algum tipo de veículo. Aí, na troca, né, a prefeitura oferecendo gratuitamente, eu estou alterando a lei para que seja uma troca. Sim. A pessoa passa a carroça, Passa a carroça, com o o cavalo. animal, e a Uhum. prefeitura entrega ali uma moto ou uma caminhonete, alguma coisa desse sentido. Sim. Se a prefeitura não conseguir entregar gratuitamente, ela está buscando meios também de financiamentos. Aí não é troca. Uhum. Aí a prefeitura ele estaria adquirindo isso e para ter ali uma agilidade no seu serviço. Se a pessoa, que pode ter casos, da pessoa não ter condição de tirar uma carteira, por exemplo, a pessoa é analfabeta, Uhum. a prefeitura vai dar todo o suporte de educação até a alfabetização adulta. A prefeitura quer capacitá-los, quer treiná-los, quer ajudá-los a tirar sua carteira. Mas se no fim de tudo não deu nada, nenhuma opção para a pessoa ali, a prefeitura vai estar trabalhando um auxílio até que ela seja reinserida no mercado. Uhum. Então, a prefeitura vai buscar parcerias com o Sebrae, por exemplo, para capacitá-los tecnicamente, ou seja, para criar formas de sustento. Sim. Então, assim, desamparados, a ideia é que ninguém fique. Ok. E ainda tem casos que a pessoa, às vezes, ela tem direito a algum programa social e não está usando hoje, isso também vai ser verificado. E também casos que a pessoa poderia estar já aposentada e não está. Então, a Secretaria, por exemplo, de Desenvolvimento Econômico da cidade, Desenvolvimento Econômico e Trabalho, está tendo uma conversa estreita com o Ministério do Trabalho para que também pudesse agilizar aposentadorias de alguns desses legal. que ainda estão trabalhando nesse serviço. Uhum. Então, assim, a prefeitura ela fez com que todos os seus setores trabalhassem em prol para oferecer oportunidade a cerca aí de 480, 500 famílias que vão estar nessa situação. E nós temos aí mais ou menos, pouco menos de 100 dias. Exato. Até a lei começar a funcionar, que é 22 de janeiro, 22 né? de janeiro. Até lá, vai conseguir resolver o problema de cada um? Eu creio que sim. O que teve de atraso também, é importante salientar, que o próprio movimento dos carroceiros, no primeiro momento, não fizeram os cadastros, porque não adianta, a pessoa nunca trabalhou com carroça, chegar agora e falar, não, eu sou carroceiro, quero ter um auxílio. Não é assim que vai funcionar. A prefeitura tem todo um histórico e, então, ela tem trabalhado arduamente nisso. Há uma força-tarefa de todas as secretarias, porque, em conversa com o prefeito, a gente deixou claro que para a lei funcionar, dia 22 de janeiro não pode ter carroça na rua mais. Sim. Então, aqueles que ainda insistirem na prática, vai ter que ter uma ação dura da prefeitura ali em apreender a carroça, apreender o animal. A gente não quer chegar nesse ponto que aconteça. O ideal é que eles possam fazer essa transição, que Tranquila. é o prazo que... Né, a gente não está falando de 100 dias, a gente está falando de 5 anos. Sim. Então, assim... e o problema nosso, tudo fica para a última hora. Esse é o problema do brasileiro, Brasil, né? Brasileiro. Quando a lei era 10 anos, eu pensava também, eu estava 2 anos e meio se passar, ninguém moveu nada. Sim. Quando a gente apertou para 5, a gente começou a ver alguns movimentos. E mesmo assim, a coisa vai ficando para a última hora. Uhum. Nós tivemos uma transição de governo que altera um pouco, por mais que foi uma continuidade, mas pode ser que altere alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu percebo é uma prefeitura comprometida em fazer com que a coisa funcione. Então, isso Sim. é importante. Funcione para os dois lados, para o lado da família e para o lado do animal também, que é uma preocupação, a destinação desses animais. Uhum. Então, a prefeitura vai abrir um credenciamento para santuários que recebem esses cavalos, adotantes. Uma coisa importante é que esses cavalos eles não podem ser colocados para nenhum tipo de trabalho posteriormente a esse. Uhum. Já sofreu ali a vida inteira. Então, todos eles praticamente vai ter um problema de artrose, vai ter um problema nas patas. Então, assim, não dá para chegar até se pensar assim, não, a gente pode colocar esse cavalo para fazer ecoterapia. Não dá, é um trabalho nobre, mas eles não aguentam o trabalho mais. Eles têm que ter um descanso agora pelo resto da vida deles. O resto da vida deles, Exato. Né? Você também puxa a bandeira para a defesa dos animais. E você tem várias leis implementadas e eu quero comentar algumas aqui
te fazer, né, te perguntar a respeito de algumas aqui, que eu achei muito interessante, o acesso de animais a hospitais para fazer visitas a pacientes. De onde que surgiu isso? Por que surgiu isso? Quando eu apresentei essa lei, esse projeto de lei que virou lei hoje na cidade, está já funcionando em alguns hospitais, alguns me chamaram de louco, doido, maluco, mas nada é por acaso. A UFMG, a parte do curso veterinário, havia feito um estudo muito sério, mostrando a ajuda na recuperação do paciente ao receber ali o seu animal e o seu pet ali numa visita. E aí a gente foi estudando, a gente viu que alguns hospitais, por exemplo, o Paulo de Tarso, que é um hospital de transição, principalmente fisioterapia, já recebia lá um trabalho de cães da Polícia Civil que ajudava lá no treinamento com os pacientes e tal. Na fisioterapia. E numa visita lá a gente viu como que faz a diferença na vida do paciente. Então nós apresentamos a lei, virou lei. Obviamente os hospitais criaram uma regra para recebê-los. O animal tem que estar vacinado, tem que estar com as suas vacinas em dias, tem que estar de banho tomado, ele entra dentro de uma caixa, de uma guia, no suporte, ou seja, ele não fica solto pelo hospital, pensando até na segurança dele e do paciente. Então não tem um risco dele dele se contaminar com alguma coisa e nem de levar contaminação. Obviamente também que só pode ir naqueles pacientes que podem receber visita, o que está em isolamento não pode, não tem como. Então tem toda uma regra que cada hospital definiu a sua. O Santa Casa, por exemplo, está despontando muito nisso. E aí tem um fato curioso, que quando a minha lei estava tramitando, esse fato chegou até a mim, um relato muito interessante. Na época da pandemia, esse senhor ele veio a BH para visitar as duas filhas. E chegando aqui, contraiu o vírus, foi internado e ali foi entubado, uma situação muito grave. E passou o tempo, ele foi se recuperando, tiraram os tubos, tiraram a medicação, mas nada fazia com que ele voltasse à realidade da vida. Ele estava lá, abria o olho mal e ficava apagado ali no hospital, no Madre Teresa. E o médico pediu que as filhas ficassem conversando com ele fatos que pudessem trazê-lo para a vida novamente. Numa dessas conversas, uma das filhas falou assim: pai, a Lua está com saudade do senhor. Que é a cachorrinha. Que é a cachorra. Aí, na hora que ela falou a Lua, o médico falou: peraí, quem que é Lua? Porque o médico já viu uma reação nele. Não, a Lua é a cachorra, que está lá na fazenda onde ele mora, está 200 e poucos quilômetros daqui. Falou: vocês vão trazer a Lua aqui. Esse vídeo está até publicado no meu Instagram. E aí, trouxeram a Lua, como não tinha uma regra definida para ele receber a visita dentro do quarto, levaram ele para o estacionamento do Madre Teresa. E quando a Lua chega, aquela festa, e ali ele já começou a esboçar reações que ele não esboçava há meses. Então, num certo momento do vídeo, a filha pergunta assim: pai, tá gostando da visita da Lua? Ele balança a cabeça positivamente, que ele não respondia nada. E com poucos dias ele estava em casa e hoje vive a vida perfeita. Infelizmente, há 2 meses a Lua veio a falecer, mas a Lua foi fundamental na recuperação dele. E agora a gente está indo adiante. Então, hoje nós temos a visita do pet, e nós temos alguns hospitais que recebem ali o animal que foi treinado, que é como se fosse, traduzindo aqui, o cão-terapeuta. Nós vamos fazer agora na Câmara uma audiência pública e a gente está propondo agora uma lei de regulamentação dessa prática. Aí já não é o animal do tutor, é o animal que vai no hospital treinado para levar ali uma alegria. E, por exemplo, eu fiz uma visita há pouco tempo acompanhando um cão, vamos chamar assim, terapeuta, que não é o termo correto, mas vamos chamar assim para facilitar. No Santa Casa, na oncologia pediátrica. A festa que as crianças faziam com os cães é algo assim, eu tenho certeza que são minutos ali que ela não está lembrando que ela está doente, que ela tem que fazer uma quimioterapia, que ela está se recuperando de um enjoo. Então, assim, é algo fantástico o poder, né, que os animais têm, porque o animal ele é puro, né? Ele tá ali, não está pedindo nada em troca, ele está só levando amor mesmo, carinho, e isso é provado cientificamente que faz a diferença no tratamento da pessoa. Na verdade, o sentimento do animal com a criança ou com a pessoa vai gerando nela até aquela vontade de viver, né? Exatamente. Que é o que faz ela se recuperar da doença ou esquecer por algum período que ela está doente
para ter uma recuperação. E nós não precisamos ir longe. Ontem, o Gustavo Tubarão publicou um vídeo, não sei se chegou a ver. Ele teve uma crise de ansiedade, que ele tem essas crises. Ele estava lá na roça, não conseguiu achar o medicamento no carro. E o vídeo, ele relata o animal, que é um cão, o palhaço que ele resgatou, ainda filhote. O palhaço o tempo todo dando ele um suporte no momento daquela crise. E ele não estava nem percebendo onde que ele andava na fazenda, o palhaço estava atrás, mexendo com ele, que o palhaço sentiu que ele estava tendo um problema. E quando ele senta naquela crise, o palhaço vem para cima dele, leva o carinho, e ele relata que o palhaço ali para ele foi o melhor remédio. Que ele só conseguiu sair daquela crise de ansiedade devido à presença do cão. Então, assim, é muito forte esse laço, né? E a gente tem que usar o que é bom, né? Então, é algo que recupera, é algo que trata. Então, nada melhor do que a gente ter uma regulamentação disso para que isso possa ocorrer em todos os hospitais da cidade, seja um exemplo para outros municípios, para outros estados. Então, se a pessoa está nos assistindo agora, ela tem algum parente que está internado em algum dos hospitais aqui de Belo Horizonte, ela pode procurar saber como que ela faz para levar esse animal para visitar essa pessoa. Ela vai procurar o hospital, saber se o hospital aderiu a esse programa, e aí o hospital vai passar as regras para ela se adequa ali na regra e vai levar. Eu creio assim, não está tendo resistência porque os médicos estão vendo a diferença que faz no tratamento. Sim. Então era algo que eu achava assim. E aí, para a gente ficar mais doido ainda, na Inglaterra está tendo esse tipo de tratamento nos hospitais com cavalo. Olha. Então, quem sabe, na minha lei eu tive que pôr animais de pequeno porte, restringindo praticamente a cães. Mas quem sabe um dia nós vamos ter esse cavalo lá, eu até postei também, ele é fantástico. Ele entra, ele escolhe o quarto que ele vai entrar, ele entra, também está assim, fazendo algo. Né? Meio que deixa o cavalo solto, ele vai entrando. Ele é muito treinado, ele entra dentro do quarto. Assim, lógico, tem que ter toda uma. É um sonho, mas quem sabe nós vamos ter isso aqui também, porque tudo que for para unir na recuperação, né, do paciente, a gente tem que fazer, né? Então, o animal é algo criado por Deus e está aí, não pode ser maltratado. Então, a gente defende muito essa luta devido a tantos casos de maus tratos que a gente tem, de abandono. Belo Horizonte tem cerca de 40 mil animais em situação de rua, que precisa de um lar, que precisa né, desse amparo, desse cuidado. E quando a gente começa a criar políticas públicas, né, nessa área, mandando recurso ali para que se tenha castrações. Agora nós estamos executando 2.000 castrações através de ONGs, justamente para a gente ter um controle populacional, para a gente não ter doenças espalhadas, porque se não houver controle, vai haver doenças que vai atingir o ser humano, vai aumentar o custo do SUS. Sim. Então, quando a gente faz uma política pública vindo de ponta, e aí a gente tem atuado em várias frentes da questão da causa animal, justamente para a gente ter esse amparato de qualidade de vida para ambos, para os animais e também para nós. Então, foi assim com as carroças, foi assim com essa lei que leva benefício ao cidadão. Sim. E tantas outras leis, né, que a gente fez, a proibição do acorrentamento de forma ininterrupta, que agora virou uma lei estadual, a nossa foi primeiro. Atropelou, tem que prestar socorro, uma outra lei nossa. Isso aqui funciona aqui em Belo Horizonte? Nós aprovamos, já está sancionada. E agora, aí ficava aquela questão assim, mas para onde que eu vou levar o cachorro que eu atropelei? Eu vou ter que pagar o tratamento? Deixa eu te explicar uma coisa, cidadão. Você atropelou, aí fugiu. O cachorro está lá agonizando. Aí vai vir uma senhorinha, vai vir uma doninha que vai pegar aquele cachorro, aí ela vai arcar com o tratamento no seu lugar, tá certo? Não, então uma vez que a gente está no volante, a responsabilidade é nossa. Sim. Por mais que o cachorro entrou na frente, por mais que possa acontecer, você é o responsável. Então você vai levar e vai arcar com os custos. Mas para acabar com esse argumento também, nós temos um compromisso da prefeitura que hoje nós temos um hospital público veterinário que funciona na base de senhas por dia, são 45 atendimentos. Que é na UFMG? Não, que é no Madre Gertrudes. Tá. A UFMG é uma parceira, tem convênio. Mas a prefeitura, nós conquistamos isso, a prefeitura vai criar um hospital público veterinário de pronto atendimento 24 horas. Legal. Que aí não vai ter mais desculpa. Eu atropelei um gato, um cachorro, eu vou poder levar para lá e vai ser gratuito. Mas enquanto isso, é uma obrigação nossa, se a gente atropelar, a gente dá os devidos socorros. É um animal de grande porte, então você vai acionar o SAMU, você vai acionar o bombeiro, você vai acionar...
você tem a guarda municipal, você tem que provar que você fez algo. Aí eu atropelei numa comunidade, fiquei com medo de ser ali lixado pela população, então você saiu do local, mas você vai avisar os órgãos competentes que você fez tal atitude, porque se você for identificado como atropelou e fugiu, você vai ser penalizado. E como que, um exemplo, alguém viu um atropelamento de um animal? Existe um local onde ela denuncia, que ela fala a respeito disso? Ela pode denunciar pelo 153, que é o da guarda, ou o da prefeitura, como que é? Fugiu agora o do saque, 155. Então ela pode... O ideal é filmar a placa. Sim. Aí o melhor é para a guarda, que a guarda tem um destacamento ambiental, é 153. Tendo a filmagem, provando que foi aquele camarada ali, tem condição de fazer um processo administrativo e né, que ele arque com os custos ali do animal. Da mesma forma, a lei do acorrentamento. Exato. Se a pessoa sabe que um vizinho mantém um cachorro, um gato, enfim. Na verdade, tem hora que você vê tanto absurdo que você assim, gente, mas por que tá mantendo um gato acorrentado? Mas tem gente que Mas já faz, chegou né? casos em mim do gato ficar amarrado também de forma ininterrupta, né? Então, nesses casos, a gente abre uma denúncia na Polícia Civil, que é a DEMA, porque como é uma área privada, a gente não pode chegar lá chutando o portão, que essa é a vontade que dá, mas para evitar processos e gastos com advogado, a gente faz a denúncia na Polícia Civil. Costuma demorar um pouco, devido a tantas denúncias, infelizmente ainda, mas aquele caso é averiguado porque não justifica a pessoa ter um animal para manter acorrentado. Ah, mas a corrente é grande, ele fica para lá e para cá. Tá errado. Não dá. No momento que você vai abrir o portão, no momento que você vai fazer tal, beleza. Mas ele ficar de forma ininterrupta, então essa lei virou exemplo para o Estado e vários vereadores de vários municípios do Brasil copiaram essa lei nossa, pediram que a gente enviasse detalhes dela. Então hoje ela está funcionando em muitos lugares e é uma forma também de trazer dignidade ao animal. Sim. Por que você está no seu segundo mandato? Correto. Por que essa veia por um lado ambiental e de animais? A questão animal, assim, ela vem desde criança, na verdade, você gostar do animal, né? Eu era menino, eu tinha lá a Bolinha, que era uma cachorra de raça definida, a famosa vira-lata. Então eu tenho muitas lembranças dela de infância. E aí você vai crescendo, você vai vendo tanta crueldade. E quando eu me filiei ao partido, nosso partido ainda era o Patriota, depois trocou de nome para PRD. Lá nós temos a figura do deputado federal Fred Costa, que é uma referência nacional, o autor da Lei Sanção. E hoje nós fazemos um trabalho muito em conjunto. Então, desde 2018, nós começamos a fazer uma militância mais ativa nessa área, né? Aquilo que a gente gostava, a gente começou a colocar em prática e quando a gente assumiu o mandato em 2020, então eu não perdi a oportunidade. Como secretário municipal, a gente já fazia algumas ações nesse sentido. Eu me lembro que o centro, por exemplo, de esterilização de cães e gatos do Barreiro, eu que inaugurei como secretário, está lá o nome na placa, isso em 2015 ou 2014. Então, assim, a gente sempre tendo essa preocupação, mas estando no legislativo, era minha obrigação propor leis. Dos vereadores reeleitos, né, eu fui o que mais projetos de lei, né, foram aprovados e viraram leis na cidade. Naquela ocasião foram 55. Nesses 10 meses de mandato a gente aprovou já mais uns 10 ou 12, e cerca de 60%, 70% são projetos da causa animal. Obviamente que temos projetos aprovados em favor da mulher, da defesa da criança, defesa de doenças raras, ou seja, vários setores da sociedade como um todo, porque a gente também tem um olhar geral para a cidade. Mas a bandeira da causa animal ela se tornou importante porque eram poucas vozes no legislativo. Então e aí eu fui por esse caminho de leis, né? A gente também manda muitos recursos através das emendas, mas a questão das leis eram fundamentais para que a gente pudesse ter garantias aí de segurança para ambos. Uma pergunta, se a pessoa está se ela viu um cachorro abandonado ou tendo maus tratos, se está tendo maus tratos, ela pode denunciar para que a guarda municipal, ou no caso se estiver dentro da casa da pessoa, tem que ir a civil, como você falou, mas ela tem um cachorro abandonado. Vocês indicam locais para que recebam esses animais?
A prefeitura tem? Hoje, o que que acontece? A gente está longe do mundo ideal. Aham. E eu vou dar o exemplo aqui de um mundo ideal que é a Holanda. Hoje, a pessoa manda para mim assim: ah, Vanderlei, esse cachorro aqui está na rua, arruma uma ONG aí para absolvê-lo. Na verdade, as ONGs estão saturadas. Uhum. As ONGs não têm, muitas das vezes, ajudas financeiras do poder público. E a prefeitura, ela também tem o seu canil, lá o seu abrigo, que é limitado. Sim. Então, e abrigo não é solução para tirar cães de situação de rua, porque você está penalizando o animal duas vezes. Você tira ele da rua para pôr numa prisão também. Sim. Hoje, como que funciona em Belo Horizonte? A prefeitura foi lá, recolheu o animal na rua. Primeiro ela faz o exame de leishmaniose. Se der positivo, infelizmente, ela ainda faz a eutanásia nesses casos, que a gente também é contra, porque hoje a leishmaniose tem tratamento. Uhum. Mas a prefeitura ainda tem uma legalidade, que a gente questiona, mas tem uma legalidade para fazer a eutanásia. Se não tem eutanásia, ele é castrado, ele é tratado e fica à disposição de adoção. Uhum. E aí, esse canil ele fica no São Bernardo, que é uma região norte, longe, né, mais longe, e as pessoas não tinham conhecimento desses animais que estão lá disponíveis para adoção. Então eu fiz uma lei, que também foi aprovada, hoje já está em prática, que obriga a prefeitura a divulgar esses animais que estão lá para adoção. Ah, legal. Então no site da prefeitura você vai ter a abazinha lá, do Adote BH, onde que ele vai poder ver lá os animais que estão disponíveis. Então essa é uma solução. Só que se esse animal não for adotado em um determinado período, a prefeitura devolve ele para o mesmo lugar que ela recolheu. Porque é aquilo que eu disse, são duas situações extremas, mas ainda na rua ele tem uma qualidade de vida melhor, às vezes, do que no abrigo. Então esse é um ponto. E aí você perguntar assim, mas como que nós vamos acabar com essa situação? Belo Horizonte com 40 mil animais, nós não temos abrigo para 40 mil animais e abrigo não é a isso vai solução. multiplicando também, né? Por isso tem que ver as castrações e tal, para não se multiplicar de forma desordenada. O que a Holanda fez com poucas atitudes? Primeiro, proibiu a comercialização. Se você quer ter um animal, você vai adotar. Legal. Esse foi o primeiro ponto. Aí tem que ser lei federal. Uhum. Segundo ponto, você está adotando um animal, esse animal vai ter um microchip com seus dados. Se esse animal fugir da sua casa, você vai ser advertido. Se esse animal for abandonado, você está perdido em termos de multa, etc. Então a pessoa vai ter um zelo por aquele animal, porque aquele animal está carregando a identidade dela. Terceiro, você vai ter um incentivo fiscal. Então, um exemplo, se você adotar um animal, você vai ter um desconto de X% no seu IPTU. Para a pessoa ter um incentivo mesmo para adotar. Uhum. Com essas ações, a Holanda hoje não tem um animal em abrigo e nenhum animal em situação de rua. Hoje você tem uma fila de espera de adoção. E eles fizeram até logo no início da guerra da Ucrânia, essa ONG da Holanda foi na Ucrânia, conseguiu resgatar alguns animais da guerra, colocaram para adoção. Então, assim, hoje você tem uma fila de espera. Sim. Você tem exemplos também, por exemplo, na Turquia, não é uma política de tirar o cachorro da rua, mas de cuidar dele na rua. Uhum. Então, se você for na Turquia hoje, os animais em situação de rua são muito bem cuidados, que é o que nós chamamos de cães comunitários. Então, Belo Horizonte tem muitos. Tem Sim. determinadas ruas, por exemplo, os moradores vão lá, fazem uma casinha. Isso, coloca ração. Tem a ração. Porque tem uma lei também estadual que garante a alimentação a animais em situação de rua. Então, se você vê algum lugar assim, proibido alimentar cães e gatos, está errado. Uhum. A lei garante isso. Então, nós temos exemplos, né? Eu prefiro o exemplo de não ter o animal na rua porque ele tem um risco de ser atropelado, etc. Então, eu entendo assim, o abrigo não é a solução, ele tem que ser algo muito passageiro, mas nós temos que, enquanto isso não é uma regra no país de poder comprar e tal, que as pessoas exerçam esse amor pela adoção. Sim. Ontem nós tivemos uma adoção grande, feita até pelo Instituto do Atlético, cerca de 25 animais foram adotados. Legal. Então, assim, e a gente vai acompanhando, são os cães da própria prefeitura que estavam no abrigo, então gerou essa vaga lá para, né, a prefeitura estar recolhendo mais. Tudo na busca dessa qualidade. Uhum. E a pessoa que está adotando, ela tem que ter a consciência que ela está levando amor para sua casa. É algo assim, incomparável. Eu acho que basta a gente fazer uma publicidade aqui para o filme Caramelo. Além de você chorar no filme inteiro, você vai ver, e aqui são relatos reais também, vai ver a importância do que é ter um cão adotado.
aqui, dentro disso, a visão da prefeitura é aumentar esse atendimento, abraçar isso, porque assim, ó, quando a gente está de fora, parece ser tão fácil. Uhum. Só que quando entra, é muita burocracia, tem muitos processos que precisam passar. Um exemplo, castração. Você está me falando que são 40 mil animais. Só vai aumentar, porque eles vão se reproduzindo e quando vem reprodução é 5, 6, dependendo do tamanho do cachorro, até muito mais que isso. Existe um trabalho, algo, ou o olhar da prefeitura para isso? Existe, de forma que não atenda, mas existe. Belo Horizonte tem 6 postos de castrações por dia, cada um realiza em torno de 40 castrações, e tem o castramóvel que vai, geralmente nas comunidades mais simples, e ali castram, principalmente os animais ficam mais soltos, né? Uhum. E os demais da rua é muito ONG, que pega, leva, castra e depois solta ali também, ou os que a prefeitura recolheu, não foram adotados, ele volta. Sim. O que eu entendi? A pauta animal na prefeitura está dividida em 2 pastas. Parte com o meio ambiente, que tem um olhar para o bem-estar, e parte para a saúde. O olhar não é de causa animal, mas de controle de zoonoses. Então tem uma diferença nisso. O que eu entendi? Eu mandava recurso, por exemplo, para a saúde comprar mais insumos para castrações. E eu vi que não aumentou uma castração no ano por causa disso. Então o que eu passei a fazer no ano retrasado? Destinar recursos para ONGs. Então, por exemplo, esse ano nós contemplamos 2 ONGs, cada uma está executando 1.000 castrações. Uma é uma ONG fixa que fizeram o cadastro das pessoas que foram lá levar o animal para castrar. E agora, no mês que vem, nós vamos rodar em 3 bairros, levando o castramóvel. A pessoa vai fazer um cadastro e vai poder, então, castrar. Então, nisso aí a gente está contribuindo com 2.000 castrações. Então, aí eu vi algo de fato real. Sim. Não simplesmente mandar recurso para insumo e a prefeitura simplesmente continuar. Porque quando a gente manda o recurso, o ideal era o quê? Se ela faz 40 por dia em cada um, que ela fizesse 50, 60. Isso, dobrar. Mas o que eu entendi? Eu mandava o recurso, então o recurso que ela iria deslocar para aquilo ali, ela deslocava para outro lugar. Na verdade, era para somar e fazer mais. Sim. Então, a saúde tem muito esse olhar de zoonose. E o meio ambiente, onde está concentrado, de fato, as políticas públicas, visando essa qualidade melhor para os animais, seja cão, gato, cavalos, animais também silvestres, que hoje a gente tem essa relação aqui na cidade também. Sim. Então, todo esse cuidado. Legal. Tem um ponto aqui muito legal, porque a gente falou até agora só de um pouco de alguns dados ruins. Eu vi que você também tem uma lei que é da criação do selo Pet Friendly, que é, na verdade, incentivando os comércios, os locais a receberem os pets das pessoas, né? Correto. Isso aí era para gerar mais cuidado para que as pessoas possam levar seus animais por onde elas forem. Qual que é a ideia? Pensando também na adoção. Hoje eu ouço muita gente falar assim, eu não tenho um cão porque eu não tenho tempo, não vou ter tempo para ele. Uhum. Então, com a criação do selo Pet Friendly, primeira coisa que a gente não obrigou nenhum estabelecimento a receber animal. Aquele que quiser receber, ele vai pôr uma identificação com o selo e ali as pessoas que têm seus animais, ela vai poder saber, eu posso ir naquele restaurante, eu posso ir naquela padaria, eu posso também, tudo com muita regra. O animal não vai entrar de qualquer forma, não vai entrar de qualquer jeito. E agora nós estamos até ampliando para supermercados. Então, hoje, restaurantes, aqueles que quiserem já podem receber. Uhum. Os supermercados, pela lei atual, mesmo aqueles que queiram, não pode, porque tem uma lei que proíbe, simplesmente proíbe. Uhum. Então, a gente está criando uma regulamentação que vai fazer com que o supermercado ele também possa aderir ou não ao Pet Friendly, o selo, e ali ele vai receber. Igual o Rio de Janeiro, Santos, todas essas cidades já possuem os mercados que recebem, eles adaptam ali o próprio carrinho, às vezes, de compra, o animal fica por baixo, sem contato com as mercadorias, ou no colo, ou na caixinha. Então, assim, tudo isso porque às vezes a pessoa ela chegou do trabalho, ela pega o animal para sair do apartamento, para dar uma volta, mas aí ela lembra que tem que fazer uma compra, tem que passar em tal lugar, ela não vai sair com o animal, não. Então você vai ter que ficar aqui hoje. Ela não vai poder, não. Eu estou saindo aqui na Prudente Moraes, o supermercado ali com o Super Nosso. Super Nosso daqui do lado, ele aceita. Então eu vou poder entrar com o meu pet lá. Então
ela pôde gerar ali momentos para aquele animal sair né, daqueles metros quadrados ali fechado, pôde respirar um ar e ela conseguiu, ela vai ter mais possibilidade. Ela resolveu um problema, né, que era no supermercado, e conseguiu ainda passear com o animal dela. Inserir o animal mais nas suas rotinas. Então, com isso, aquele que às vezes tem uma restrição de adotar, ele vai, de tempo, ele vai poder adotar. Não, peraí que agora eu vou conseguir encaixar nisso. Que legal. E você notou uma aderência, uma adesão, na verdade, maior dos comerciantes? Isso aí é perceptível. Os restaurantes, por exemplo, que aderiram, eles não perderam cliente por isso. Pelo contrário, passaram a ganhar. Legal. Então, é algo assim que é interessante. Os shoppings, né? Igual, por exemplo, muitos shoppings, você pode ter ele ali andando, mas você não pode ter na praça de alimentação porque um ou outro restaurante não quer. Mas que isso amadureça também. No BH Shop, por exemplo, já tem alguns restaurantes que você deixa ele do seu lado ali do lado de fora. Isso é. Outros ainda não. Outro dia eu até fui constrangido lá. Eu parei num daqueles restaurantes e coloquei a minha. Ela estava do lado de fora, eu sentei na divisa. Do lado de fora ela pode andar. E o gerente simplesmente pediu que eu levantasse, que ela não poderia ficar ali do lado de fora, porque estava amarrado na parte dele. Então, assim, para evitar problema, a gente foi no outro que poderia, mas que isso se conscientize, né? E uma vez que ele já está no convívio do shopping ali, que foi mais um ambiente que proporcionou de você levar seu animal na rotina. A gente também está criando 2 parcões aqui na cidade, um no Sion e o outro no Barreiro, na Praça JK e no Parque Alfredo Sabeto. Você também poder levar seu animal e ficar no cercadinho lá brincando. Que legal. São coisas para favorecer aí. Legal. Vamos mudar um pouquinho agora essa veia, até mesmo para que a gente possa mostrar para as pessoas que não é só animal e meio ambiente que o Vanderlei Porto isso aí. Investe seu tempo e sua energia. Mas antes disso, é legal falar que aqui no Instituto Social Prosperar a gente tem um trabalho com algumas prefeituras também. E Brumadinho, por exemplo, que teve aquela catástrofe toda, né? O Instituto Social Prosperar, ele fez uma parceria com a prefeitura e revitalizou várias praças públicas exatamente para trazer esse aconchego, trazer aquele momento de interior, de sentar na praça, de conversar com as pessoas, para que as pessoas voltassem a ter uma qualidade de vida, porque muitas das vezes elas estavam lá abandonadas, e aí foram revitalizadas pelo Instituto Social Prosperar em parceria com a prefeitura, e essas prefeituras, as pessoas conseguiram levar os seus animais, né? Conseguiram voltar primeiro para o convívio social, porque Brumadinho grande parte foi devastada pela barragem, mas automaticamente, assim que essas praças foram reconstruídas, as pessoas conseguiram voltar para esse ambiente de comunidade, levar seus animais, uma conversa ou outra. Então, eu queria trazer isso exatamente por essa qualidade de vida que a Prosperar pensa. Não é só no revitalizar. Ela pensou o que ela podia fazer, no entanto que ela montou o programa Praça Viva, exatamente porque as pessoas pudessem voltar, aquele convívio de interior, sabe? Aquele momento gostoso de encontrarem os vizinhos numa praça, para que pudessem conversar, trocar ideia e ter o seu momento de lazer ali, sabe? Levar seus animais, seus filhos para esse momento. Então você está falando de animais, aí me remeteu a isso, esse projeto, porque os animais são uma peça fundamental nesse dia a dia da família, né? Igual você estava falando que você foi pro BH Shop, você levou seu animal. Então, é do dia a dia mesmo, né? E o interessante, esse projeto das praças, através de emenda impositiva, a gente deve ter reformado cerca de 25 praças. Mas se você pesquisar em Belo Horizonte, tem um bairro que chama Vale do Jatobá. Esse bairro tem 17, na verdade tinha 17 praças, hoje tem 18, porque eu implantei mais um. Dessas 18, 12 foram reformadas, 2 estão para ser reformadas agora, justamente pensando nisso. O bairro é caracterizado por praças. Todas em situação de abandono, sendo mal frequentadas. Então nós fizemos a revitalização de várias delas, através dessas emendas, por isso a importância desse trabalho a prosperar, trazendo novamente as pessoas para a praça, trazendo novamente as crianças, porque cada praça foi implantado ali um playground. Então, tirar um pouquinho a criança da tela do celular, então vai na praça, lugar seguro, estando ali as pessoas de bem, revitalizamos iluminação,
E uma outra, e a que nós implantamos era uma área de terra, de poeira ou barro, que hoje também ficou uma praça linda. Então, assim, gera esse convívio e quando se trata até da região do Barreiro, há um pouco de ar ainda desse interior. Barreiro está dentro de Belo Horizonte, mas se fosse cidade, seria a 8ª de Minas e preserva ainda muito desses costumes ainda mais antigos. Sim, verdade. Então é interessantíssimo. A gente reformou também, não só no Barreiro, mas a Praça de Santa Lúcia, o Parcão lá no JK, que está sendo agora finalizado. Então, assim, buscando essa convivência, essa harmonia. E é uma característica muito de Belo Horizonte, né? Sim. A gente tem vários parques, das famílias se encontrarem nos parques. Belo Horizonte tem 80 parques. Uau! E o legal é porque realmente remete isso, né? A trazer a família, principalmente, como você falou, se ele é bem frequentado, né? Traz essa... Reformando esse espaço, automaticamente você consegue fazer com que a família volte para aquele lugar, os vizinhos se encontrem, né? Porque hoje todo mundo morando dentro de apartamento, às vezes só entra e sai, nem vê um ao outro. Mau cumprimento. Exato. Então dentro do seu escopo político é trazer as pessoas para o seu convívio, né? Exatamente. Quando você fala em reformar, você reformou 12 praças, é trazer a população do Vale do Jatobá para o convívio entre elas, né? Exato. Pelo convívio, isso é saúde, isso é bem-estar para as famílias. E falando nisso, há pouco tempo, a prefeitura, a Câmara dos Deputados, na verdade, dos vereadores, na verdade, ela entrou numa polêmica. Para mim é uma polêmica, tá? Que é a questão da votação para pessoas em estado de rua ou que usam drogas e que às vezes elas não conseguem responder por si só, e a internação compulsória. Queria saber de você, e você votou contra ou você votou a favor? Eu votei favorável à internação involuntária. Dei muitos exemplos no dia lá da votação. Na verdade, tentaram criar uma narrativa que seria uma política pública higienista para tirar morador de situação de rua e colocar em tratamento. Aí vem aquelas narrativas, isso vai criar manicômio, não tem nada disso. Na verdade, são pessoas que hoje estão entregues ao vício e que precisam serem recuperadas. Eu acho que, e por conta própria, ela não consegue se recuperar. E não é só a questão do morador em situação de rua. Famílias que hoje sofrem com pessoas com filhos dependentes químicos. Sim. Quantos casos a gente vê no noticiário, filho matando pai, filho matando mãe, por causa do uso das drogas. Sim. No dia que a gente fez essa votação na Câmara em primeiro turno, teve um fato desse que o filho matou a mãe e era um filho usuário de droga. Então, assim, é algo que precisa ser tratado com muita... cuidado, né? E encarar o problema de frente. Então, é um problema hoje de saúde pública e é um problema que precisa ser tratado. Hoje, infelizmente, não há política pública vinda do Estado que resolva a questão do dependente químico. Se trabalha muito com o que eles chamam de redução de danos. A pessoa usa crack, deixa ela usar maconha que já melhora. Ela vai para um CERSAM-AD, fica o dia inteiro dopada em remédio. Quando chegar à noite, ela vai usar droga, ela vai beber, então não resolveu nada, só gastou dinheiro ali à toa. Verdade. E há uma narrativa também vinda, principalmente da esquerda, contra as comunidades terapêuticas. E comunidades terapêuticas, de fato, são as que mais apresentam resultados positivos. Mas tem comunidade terapêutica é picareta. Tudo bem, tem que ter fiscalização. Sim. Então eu sempre dou o exemplo de Betim, como que é feito um trabalho sério lá através do Roberto, que é o superintendente dessa pasta lá. Fizeram uma fiscalização ampla em Betim, tem muitos sítios, né, que se transformaram em comunidades terapêuticas. E quando eu digo comunidade terapêutica, não é só evangélica, porque às vezes a pessoa fala assim, ele é pastor, ele é evangélico, por isso que ele defende a comunidade terapêutica. Não, eu defendo a comunidade terapêutica espírita, católica, ou seja, aquilo que cuide de verdade, vai cuidar da pessoa com seriedade e vai dar uma oportunidade àquela pessoa se recuperar. Mas está envolvendo religião, que envolva o que quiser. Se for para a pessoa sair das drogas, se for para ela trazer paz no lar dela deixar de roubar o lar e deixar de assaltar na rua também. Sim. Tudo isso é uma cadeia, né, que vem gerando aí, né, tá tudo em torno do uso da droga ali. Então, tendo todo esse cuidado, essa possibilidade de tratamento, então vai ser fundamental para que a pessoa tenha essa oportunidade. Às vezes a pessoa quer tratar e não tem condição. Então, numa internação involuntária, no primeiro momento ela não vai estar muito adepta àquilo, mas ela vai entender que aquilo é para o benefício dela e vai salvar a vida dela e da família. E
por que gerou essa votação aqui em Belo Horizonte por causa de números, de dados de usuário de drogas? Por que foi gerado isso? Assim, hoje, todo dia no noticiário você tem algum caso de um viciado que matou, que roubou, que assaltou, tudo para manter o vício. Sim. E aí quando você vai ver os relatos das famílias, porque eu não tenho condição, porque ele não quer se tratar. Uhum. Então, assim, e aquela pessoa, ela merece também uma oportunidade, ela merece ser tratada, ela merece ser cuidada, porque não vai ser a cadeia que vai curar ela do vício. Verdade. E hoje, esses pequenos assaltos, furtos, por causa do que o usuário de droga pratica, ela chega na delegacia junto com a polícia, ela sai antes do policial, o policial fica lá, continua registrando. Aí a pessoa tem 40 passagens, tem 50. Uhum. Nós temos uma falha grande no Poder Judiciário também. Então, assim, ela tem que ter a oportunidade dela tratar e se recuperar. Porque isso aí também é um ganho para a sociedade como um todo. Eu acho que a pessoa que é contra essa medida é porque, assim, está fora de si completamente. E isso ele foi aprovado no primeiro turno. Correto. Então, isso vai valer tanto para pessoas que têm alguém em casa com um problema de droga, quanto para um morador de rua, por exemplo. Porque aqui em Belo Horizonte existem alguns pontos com um grande ajuntamento de moradores de rua, né? Você pegar ali a região da Lagoinha, o centro de Belo Horizonte, nós temos muitos moradores de rua e de vez em quando você pega, às vezes você está dentro do carro, assim, você vê alguém passando, você vê que eles estão totalmente fora de si. Hoje aconteceu um fato na Lagoinha, um camarada usuário de droga, assim, pelo que eu vi rapidamente aqui, jogou uma pedra que passou num teto solar de um carro, ferindo ali as pessoas. Então, assim, inclusive, até me despertou aqui, porque parece que o site da Globo, no dia da votação, me colocou, além de errar o meu partido, ainda errou o meu voto. Uhum. Eu votei sim nesse projeto, vou continuar votando, defendendo, foi um dos que mais defendi no dia. E então, assim, foi uma situação que aconteceu. Uhum. E aí vem aquele clamor da sociedade. A sociedade hoje não aguenta mais. É isso. Não aguenta tanto assalto, tanto roubo, tanto assassinato, tanta impunidade. Então, assim, tem que ter um trabalho assim, de frente em relação a isso, que busque recuperar e aí valeria para esses dois públicos. Tanto para uma pessoa... Para a população em geral de Belo Horizonte. Uhum. E aí vamos supor, a ideia, tá? Só para eu entender essa leitura. A pessoa vão ter fiscalizações? Como que vai ser isso? Nesses pontos de droga? Uma vez a lei aprovada, ela vai ter que ser regulamentada. Okay. Aí essa regulamentação que vai dizer muitos detalhes. Pelo que eu entendi, na parte de família, basta a família, né, buscar ali, acionar, a prefeitura deve trabalhar com o número de vagas, ela também não vai ter vaga para todo mundo. Okay. Na rua, o primeiro ponto, eu acho, vai ser o de identificação por parte do serviço social que já acompanha eles na rua. Uhum. Então, aí nós vamos precisar que o serviço social da prefeitura trabalhe de uma forma muito séria, eles já fazem dessa forma, mas que as assistentes sociais, os assistentes sociais possam fazer os encaminhamentos. Esse fulano aqui que está morando aqui no Lagoinha, ele precisa de tratamento urgente. Uhum. Esse aqui chegou no fundo do poço, esse aqui não tem mais jeito. Então, eu entendo que a regulamentação vai partir para esse lado. A demanda da rua partir por parte do serviço social, que seja, ou por parte das forças de segurança também, e a outra é a demanda que vai partir da casa mesmo, da família que vai solicitar. E às vezes a família também pode solicitar esse atendimento ao parente que está na rua, né? Uhum. Porque muitos que estão na rua têm suas casas, eles estão lá porque o vínculo foi quebrado. Exato. E o mais engraçado é que a droga ela vai deixando um rastro, né? Na vida da família, até que essa pessoa, igual você acabou de falar, ela tem uma casa, mas a família não aguenta mais aquela pessoa naquela situação. Exatamente. E ela não sabe o que fazer, porque às vezes ela não tem condições nenhuma de bancar uma casa de recuperação. E aí a ideia é que essa pessoa seja encaminhada para uma dessas casas de recuperação e tenha o devido tratamento para isso. Exatamente. Bancado pela prefeitura. Aí tem que ver qual que vai ser a forma. A prefeitura vai ter que fazer o credenciamento das comunidades terapêuticas, se for o caso. A gente torce para que seja a comunidade terapêutica que faça esse tratamento, porque se a prefeitura pegar essa demanda também e jogar dentro de um CERSAM AD, não vai resolver. Não resolve.
Então, isso aí nós vamos acompanhar de perto, nós vamos trabalhar para que isso vire lei na cidade, para que seja aprovado, que seja sancionado, e que eu acho que o prefeito Alvo Damião vai ficar muito sensível a essa situação também, para que a gente possa avançar e dar uma resposta. Porque hoje o que não pode é ficar isso aí sem resposta, sem qual ação está sendo feita. Verdade. Ah, não, a prefeitura está criando abrigo. Eles não vão para o abrigo. Então, assim, tem que ter uma solução. Igual está tendo em São Paulo, por exemplo. Nós estamos tendo notícias boas lá com o trabalho que o governador Tarcísio tem feito, acabando com a Cracolândia. Então, assim, ele é dando destinação para essas pessoas. E uma vez recuperadas, elas vão ter condições de serem inseridas no mercado de trabalho. Sim. Hoje não adianta você pegar uma pessoa, um usuário viciado ou uma pessoa em situação de rua, inserir em alguma coisa que ele não vai ficar. Então ele vai trazer transtorno, vai trazer problema. Verdade. Agora, na medida que ele se recuperar, aí sim. E o que nós precisamos é esse segundo passo. É o pós-tratamento também, a forma que ele vai ser reinserido é fundamental. Verdade. Então é a importância da família acreditar, acompanhar nessa recuperação para que ele tenha aí uma oportunidade. E nós, principalmente nós que frequentamos, né, estamos na igreja no dia a dia, a gente conhece tantos, né, que já foram viciados e hoje estão com a vida reta, uma família constituída. Verdade. Você falando sobre isso, nós temos... Eu vi uns vídeos esses dias para trás sobre a prefeita de Balneário Camboriú. Ela tá com faca na caveira contra as drogas e contra moradores de rua em Balneário. E aí eu fiquei me perguntando se ela estava fazendo algo produtivo. E se você para pensar, ela estava fazendo sim para a sociedade, que é tirando os moradores de rua da rua. E dando oportunidade. Exato. Porque ela não simplesmente estava jogando dentro de um carro e despachando para outro canto. Não é aquele discurso, ela está limpando, jogando para debaixo do tapete. Isso. Não, você quer ficar aqui? Então aqui você vai ter que, né, mudar. Sim. Para ter esse mesmo papel de uma prefeita como essa, ela tem que estar muito amparada por todos os lados, né? É força de vontade, é querer e enfrentar o problema sem medo de opiniões diversas. Então, porque o que ela deve estar sendo chamada lá, eu imagino. Então, assim, mas é que está enfrentando o problema de frente. Sim. Por quê? Não justifica, e há muitos relatos, Belo Horizonte deve ter cerca hoje de 14 mil moradores em situação de rua. Eu peguei aqui 15 mil. 15 mil. Então, o que a pessoa faz? Em casa eu sou reprimida, eu sou aqui, eu estou aqui na rua, que eu faço meus horários, que eu vivo do jeito que eu quiser. Então, muitos não querem ir para lugar nenhum porque se sente à vontade. Aqui eu recebo a comida no horário, eu recebo isso, recebo aquilo. Lógico que a gente não pode deixar de ajudar, mas a gente não pode criar um ciclo que aquela pessoa não saia daquela situação, ela não pode se acomodar nisso. Sim. Então, assim, não é questão ideológica, porque todo mundo leva para o lado ideológico também, não é questão que a direita é a favor disso e a esquerda é... Não, a questão nós estamos pensando na pessoa, na produtividade da pessoa, dela recuperar, dela ter uma nova forma de vida. Então é por esse caminho que a gente quer trabalhar. E aí você pega a direita, os partidos de direita, eles acham, principalmente dentro dessa lei aqui que a gente está falando sobre ela, que vocês simplesmente querem fazer uma limpeza em Belo Horizonte? Exato, eles falam isso. Não, isso é higienização. Mas por quê? Eles querem as pessoas reféns de políticas públicas, refém que a pessoa não cresça, que a pessoa fique sempre dentro vamos chamar assim, daquele curral eleitoral. É isso que eles querem. É assim, impressionante como que defendem o inverso dos valores. Sim. A inversão de valores hoje, assim, ela é gigante. Então, o que é certo é errado e o errado é certo. A gente tem sempre esses embates lá na Câmara e justamente por pegar esses pontos, defender o indefensável. Então, não justifica. Nós aprovamos, por exemplo... o professor que quiser, seja de escola pública ou particular, ter a Bíblia como uma ferramenta didática, se quiser. Aí eles vão lá, ingressam com um pedido de liminar no STF, que sabe, né, que lá também tudo é o contrário, aí conseguiram agora tirar essa lei, né, barrar ela por enquanto. Então, qual que é o problema de se ensinar a Bíblia? Como que eram as escolas no tempo cívico-militar? Qual que é a diferença? Eu estudei no Colégio Tiradentes, que não é nem tanto para lá, nem tanto para cá, mas era um colégio sério. Sim. Então, hoje, as pessoas que formaram comigo, todas estão trabalhando bem, vivendo suas vidas, muitos Cantava viraram policiais. Nacional, tinha
Pai Nosso. Era um momento cívico. O professor entrava. Eu peguei um pouco dessa época do professor entrar na sala, a gente fica de pé para recebê-lo. Então, assim, e hoje, qual que é o valor que tem se dado a professor? E a esquerda enche a boca para falar de professor, defender professor, mas não defende o trato que eles recebem dos alunos. Então, assim, é a inversão de valores que a sociedade foi se transformando, né? Sim, e falando sobre os professores, aqui em Belo Horizonte, na rede municipal, nós vemos que existe uma falta de vagas para os alunos, mas o que você, enquanto vereador e ali dentro da Câmara, consegue articular para aumentar esse número? Porque o que acontece? Hoje a gente olha para o prefeito Álvaro Damião, a gente vê uma vontade de uma mudança, né? Veio com o Fuad, ele assumiu logo que o Fuad faleceu e a gente está vendo ele trabalhando, fazendo algumas coisas, mas essa área da educação que é tão importante, né? Que a gente sabe que existe uma falta de vagas gigantesca. O que você, juntamente com seus pares, estão fazendo e articulando para isso? Hoje o maior problema está sendo no ensino, na capacidade da prefeitura absorver a demanda, principalmente de crianças 0 a 4. Porque há uma lei que hoje, a partir dos 4 anos, a prefeitura é obrigada a ceder a vaga. Ela tem que arrumar vaga de qualquer jeito acima de 4 anos. Uhum. E aí, o que às vezes os pais não conseguem é definir qual escola. E se a prefeitura colocar numa escola mais de 1 quilômetro, ela tem que também fornecer o transporte. Vai gerando um monte de problema. Então, mas hoje, acima de 4, a gente não tem problemas, basicamente, de vagas. Uhum. O que a gente tem é o de 0 a 4, que é fundamental para os pais trabalharem, para os pais exercerem as suas funções. E aqui também eu quero parabenizar o Grupo Prosperar pelo esse trabalho fantástico que fazem com creches, né, em diversas cidades. E Belo Horizonte hoje ela tem as EMEIs, que é as Escolas Municipais de Educação Infantil, e as parcerias com várias creches, onde a prefeitura ela coloca uma estrutura ali para que possa oferecer mais vagas. Mas ainda assim nós temos o problema do tempo integral, porque na verdade a educação ela tinha que ser tempo integral do 0 ano ao 2º grau. Sim. Era uma forma de você tirar as pessoas, as crianças de rua, né, da rua principalmente, das más influências. Imagina a criança, de manhã é o horário da aula, à tarde ela vai ter ali um contraturno, ela vai aprender alguma coisa técnica, alguma profissão, esporte, uma oficina, seja teatro, seja dança, seja uma atividade esportiva, ou seja, seria algo que, aí sim, a gente não está formando só alunos, a gente está formando cidadãos. Sim. Então isso aí também, a gente está um pouco distante desse mundo ideal, né? Mas hoje há um problema sim na questão principalmente infantil, e a gente tem sempre cobrado, também trabalhado na questão de recursos para poder auxiliar nisso. Mas não é falta de recurso. Eu acho que a prefeitura tem que ampliar mais essa questão de escolas mesmo. Ela tem hoje conseguiu avançar muito com a parceria público-privada. A prefeitura entra com o terreno, a iniciativa privada faz a construção em menos de 6 meses, 7 meses. Uhum. Nós já temos vários modelos desses na cidade. E aquilo que a prefeitura iria pagar para manter, durante 30 anos, ela paga para aquela própria empresa. Então, para a prefeitura sai de graça praticamente o prédio em si. Uhum. E ali ela vai ter as vagas sendo geradas. Então a gente precisa ampliar mais, nós temos deficiências de EMEIs e a gente tem pedido isso. O prefeito está bem sensível, o Álvaro foi vereador com a gente, então ele sabe também onde que aperta do lado legislativo. Uhum. E a gente tem certeza, a gente está com muita esperança de que vai avançar. A gente lamenta muito o falecimento do Fuad. O Fuad era uma pessoa muito séria, era uma pessoa que fez a sua vida, fez a sua riqueza na iniciativa privada e depois, por mais de 40 anos, se dedicou à gestão pública. E não por dinheiro, já era um cara rico, mas por contribuir mesmo, participou efetivamente da equipe econômica do Fernando Henrique quando criou o Plano Real no Brasil, foi secretário de Fazenda estadual, municipal. Então, ou seja, ele conhecia muito, né, dessa parte e contribuiu com Belo Horizonte nos seus praticamente 2 anos e meio. Foi lamentável, mas que o Álvaro agora dê sequência a esse trabalho e tem feito um bom trabalho. Esses dias para trás eu vi um vídeo seu falando a respeito de um pedágio em Belo Horizonte, sentido ao aeroporto de Confins.
Me conta um pouco disso, dessa briga sua aí de não querer um pedágio dentro de Belo Horizonte. Quando a gente acha que não pode piorar, aí vem uma notícia ruim. Nós ficamos sabendo, eu fui o primeiro político, o primeiro parlamentar a questionar os pedágios do vetor norte. Chegou uma notícia para a gente que o governo do estado já iria abrir uma licitação onde seriam colocadas 13 praças de pedágio. Só de BH Confins 3, BH Lagoa Santa mais uns 2, Lagoa Santa Serra do Cipó, ou seja, aquele vetor, todas aquelas cidades ali do vetor norte, seriam 13 praças. E além disso... Um percurso super pequeno, né? Para quem tem casa pequeno, e não conhece, um percurso pequenininho. Imagina você ir daqui a Confins, no aeroporto, e passar por 3. Nossa, muita coisa. Então, assim, seria R$20 ida e volta. E aí você pensa em quem vem todo dia, quem vai todo dia. E ainda um outro problema, não era o pedágio com a pessoa lá cobrando, é o sistema free flow. É automático, você passou, está registrado. Uhum. Se você tem sua tag lá, beleza, vai cair no seu automático lá. A pessoa que não tem a tag, ela tem que entrar no site, procurar uma forma de pagar e pagar em 30 dias. Então vamos supor, numa ida Confins e retorno, você esqueceu, se você não tem a tag ali, esqueceu de pagar, numa ida Confins você quase vai perder a carteira, porque são 6 pedágios, 6 evasões, é uma multa caríssima e fora poder perder a carteira. Poder perder a carteira de rapidamente, tanta multa. Então, assim, era um sistema perverso. Então, a gente fez uma ação gigante. Hoje está parado. Já era a licitação estava prevista para julho. Então, foi com ações na justiça. Isso está paralisado no Tribunal de Contas. E a gente espera que de lá não saia. A desculpa do governo do estado é que com esse recurso iria poder reformar as estradas, principalmente as rodovias de Confins para lá, Lagoa Santa para lá, porque até nesses lugares as estradas são boas, mas aí justifica você, por exemplo, daqui a Confins, só até Confins você arcar com uma situação e sendo que a gente já paga IPVA. Sim. Eu não tenho nada contra pedágio, desde que vamos privatizar as estradas, porque o Estado, o governo federal, o governo estadual não dão conta, concordo, o Estado não dá conta disso, mas nós vamos pagar pedágio, então vamos pegar o IPVA que já é caro aqui. Então, você mora em Minas, então você vai ter um desconto X no seu IPVA porque você vai acessar várias estradas que tem pedágio. Então, beleza. Então, vamos tirar um imposto federal, vamos tirar do IPVA a parte estadual. Beleza. Aí não tem problema você pagar. Agora, o problema é que você paga IPVA para ter estrada boa e mais para ter estrada boa você tem que pagar o pedágio. Verdade. Então, você paga 2 vezes o mesmo serviço. Então, isso, assim, é inadmissível. Então, eu entendo perfeitamente. Eu defendo um Estado não zero, mas um Estado enxuto. E sei que eles não têm capacidade para isso, mas que diminua o imposto do PVA, porque ele vai ganhar de outra forma lá com o pedágio. Vereador, nós já estamos aqui caminhando para o final, mas eu quero te fazer ainda mais 2 perguntas. Na verdade, 2 perguntas não, mais uma pergunta. Seguinte, quais são as suas ascensões políticas? Você está no seu 2º mandato, mas pelo que eu vi, eu busquei de você, muita coisa você já fez, né? Nesses 6 anos e meio, basicamente, aí. Quais são as suas ascensões políticas? Como que está aí a sua... Eu não posso chamar de carreira, porque não é uma carreira, mas quais são os próximos passos aí? A minha vida ela foi toda na gestão pública. Então, a gente adquiriu muita experiência. Eu comecei em 2004, em janeiro de 2004, como assessor na Câmara Municipal. Em maio de 2005 eu fui para a Prefeitura, onde eu fui assessor de comunicação, que é a minha formação, sou publicitário e pós-graduado em marketing político. Depois eu fui gerente de orçamento participativo, fui chefe de gabinete, fui secretário adjunto, secretário municipal em Belo Horizonte. Fui secretário municipal em Contagem, fui chefe de gabinete na Câmara depois e chefe de gabinete na Assembleia. Fomos eleitos em 2020 e reeleitos em 2024. Em 2020 nós vencemos a eleição com 3.800 votos. Agora, em 2024, nós fomos reeleitos com 9.261. E a gente entende que a gente pode agora, uma vez já cumprido um mandato em Belo Horizonte, estamos na metade do outro, ainda a gente não tem as eleições casadas, né? Sim. Eu entendo que a gente pode levar agora uma contribuição a nível de Estado. Então, está nas mãos de Deus aí, a gente está nos preparando, nós estamos nos preparando, estamos como pré-candidatos a deputado estadual para o ano que vem, com
como uma forma mesmo de levar esse trabalho para o Estado, onde que a gente percebeu também muita gente fora de Belo Horizonte pedindo que a gente fosse para esse desafio. Então, nós estamos nos preparando e, enquanto isso, dedicando ao máximo aqui ao mandato de vereador, que está sendo fundamental para a gente dar esse segundo passo. Legal. Eu quero te agradecer por ter vindo aqui no nosso podcast. Quanto você enriqueceu e trouxe informações importantíssimas para nós. Veio aqui comer um pão de queijo, tomar um cafezinho. Mineiro tem que ter um pão de queijo e café, né? Muito obrigado pela sua vinda, mas antes de terminar, queria que você falasse com o pessoal de casa, aonde que eles te acham, como que as pessoas fazem para falar com você. Passa aí suas redes sociais, um telefone, que as pessoas podem falar diretamente com você para levar alguma dor delas ou mesmo te parabenizar pelo trabalho que você já tem feito até aqui. Vamos lá. Primeiro, nós temos o gabinete aqui na Câmara Municipal, Avenida dos Andradas, 3100. Nós temos também um escritório político, né, lá no bairro Vale do Jatobá, na região do Barreiro, para também facilitar, né, o acesso das pessoas. O nosso Instagram, eu mesmo respondo os direct lá, faço questão, @VanderleiPorto, Vanderlei com W e Y. Criamos também, que é uma novidade, o nosso aplicativo, chama Você no Mandato. Você baixa aí na sua loja do celular, é gratuito. Nele você vai acompanhar meus projetos de lei, lá você vai acompanhar o que a gente tem feito, tem votado. Então, assim, é muito interessante, você acompanha de fato o meu dia a dia, né? Então, a gente tem todos esses canais abertos para que você possa, né, participar de forma, vamos dizer assim, efetiva, né? A gente também tem criado um programa muito legal que chama Fala Aí. Nós estamos visitando os bairros com a nossa equipe, pegando as demandas. Se você fosse o prefeito, o que você queria aqui para o bairro? Porque dessa forma a gente entende que a pessoa apresentando ali de fato a real demanda dela vai facilitar muito a gente ser mais assertivo também nos nossos pedidos. Sim. Então, esse é um caminho que a gente tem adotado, que é facilitar mesmo o acesso da pessoa, né, ao nosso mandato. Quero te agradecer, muito obrigado. Como é legal vermos vereadores, políticos engajados e preocupados com a sociedade, porque muitas das vezes o que a gente escuta por aí e vemos, né, na verdade, são os políticos interessados nos seus próprios interesses. E eu não poderia esquecer, Jefferson, também do nosso WhatsApp. Sim. Que a pessoa tem todo o acesso também, é o 98282-6850. Então, através desse WhatsApp também o atendimento ali é instantâneo. E dizer mais uma vez também que a alegria nossa estar aqui, eu agradeço demais, parabenizo todo o grupo, né, Social Prosperar, esse trabalho fantástico que vem sendo realizado a nível de Brasil, né? Sim. E então, para mim é gratificante poder estar aqui, conhecendo e querendo ser também um parceiro aí. Muito obrigado de coração. Então, se você quer falar com o vereador Vanderlei Porto, ele deixou todas as redes sociais dele aí e o telefone. Então, vai lá, manda uma mensagem para ele. Ou agradece ou pede. Quem sabe como chama a praça? Pração? Um parcão, por exemplo. Para você ir passear com seus cachorros, com seu cachorro, porque afinal de contas a ideia principal é qualidade de vida para todo mundo. Então, quero te agradecer por ter nos acompanhado até aqui. Muito obrigado. Não esqueça de enviar esse episódio para que outras pessoas possam conhecer um pouco mais do Grupo Social Prosperar e também do vereador Vanderlei Porto. Muito obrigado pelo carinho. Nós estamos rumo aos 100 episódios do Pode Prosperar e você faz parte disso. Muito obrigado pelo carinho e até o próximo episódio.